Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco de exodontias complicadas, né? Nós já falamos um pouco de exodontia simples. Esses modelos de exodontia são relacionados a elementos dentais que estão retidos ou com dificuldades de seu deslocamento. Então, para isso, são necessárias manobras pela qual nós vamos expor melhor esse elemento dental, permitindo que ele seja visualizado, abrir o campo operatório e sua exposição final e retirada. Inicialmente, começando com uma definição do termo exodontia, né, que consiste de um conjunto de manobras que resultará na remoção de um ou mais dentes de modo seguro, rápido e menos traumático. Ou seja, dependendo da manobra que nós vamos escolher, nós teremos um resultado bem mais rápido e de forma menos traumática para esse paciente. E aí eu vou ter um resultado pós-operatório muito mais equilibrado. Inicialmente, nós precisamos fazer sempre uma muito boa anamnese e aí um minucioso planejamento, né, de forma a se definir a melhor oportunidade para a cirurgia, ou seja, o período pela qual vai ser mais significativo, principalmente em caso que o paciente apresente algum tipo de infecção localizada ou inflamação, assim como definir uma forma mais correta para a realização desses procedimentos cirúrgicos. Essa forma mais correta está diretamente relacionada a uma técnica cirúrgica, né, ao modelo de técnica cirúrgica escolhida, e discriminar possíveis dificuldades esperadas, de forma a desenhar uma sequência evolutiva e com o intuito total de não provocar um traumatismo exacerbado ou sequelas pós-operatórias. Ou seja, eu já vou prever o procedimento cirúrgico antes de ele ser realizado, isso tudo realizado no planejamento. Essas possíveis sequelas, que podem acontecer no caso de um acidente, podem ser enumeradas como parestesias, que é a falta de sensibilidade, uma ruptura da porção nervosa, possíveis infecções, né? No caso, às vezes, pode-se deixar algum tipo de resíduo no local, já com o local infeccionado, inflamado, pode exacerbar esse modelo de infecção. Problemas da deglutição, principalmente se houver inflamações nas regiões da porção lingual inferior, né? E problemas na fonação, quando tem um inchaço muito grande, isso não permite que o paciente tenha um bom movimento dos maxilares. Nós podemos classificar esses modelos de exodontia complicada em dois tipos, ou por via alveolar ou por via não alveolar. Por via alveolar é quando acontece o quê? Uma dilatação do alvéolo, né? Isso pode ser utilizado com forças equilibradas, né, atuantes sobre o dente e transmitidas ao alvéolo, deformando, ou seja, dilatando e deformando. Como consequência, ocorrerá a ruptura dos ligamentos do periodonto, permitindo que o dente seja retirado ou avulsionado de uma forma estável. No sistema, na classificação via alveolar, eu posso realizar esse procedimento sem o seccionamento dental, né, onde eu vou utilizar somente os fórceps ou os elevadores, ou também chamados de alavancas, onde o dente é removido sem que haja qualquer separação de suas raízes. Outra opção seria com o seccionamento dental. Utiliza-se também os fortes elevadores, porém as raízes ou alguma parte do remanescente dental, ele é retirado inicialmente, cortado, né, seccionado, facilitando a sua remoção. Na classificação por via não alveolar, é quando não é possível a dilatação desse alvéolo, seja pela friabilidade do dente, ou seja, dente extremamente resistente, sem nenhum tipo de possibilidade de flexibilidade, por uma condensação óssea, ou seja, pacientes muito mais velhos apresentam uma mineralização óssea muito maior, comparável a pacientes mais jovens. Isso dificulta a dilatação e a movimentação desses dentes, flexibilidade. Por uma anatomia radicular, dentes
com raízes dilaceradas ou com coroas muito grandes, ou a mesmo raízes muito expulsivas, né, divergentes. Existência de septos radiculares retentivos, né? Por vezes nós temos septo entre duas raízes que são, além de ser muito resistentes, eles estão retendo uma parte da raiz que pode, porventura, estar uma configuração incorreta, não totalmente retilínea. Pode ser por uma malposição dental, pode ter também por uma continuidade do seio maxilar, né, uma comunicação com o seio maxilar, e com o canal mandibular, né, com contato com o nervo alveolar inferior. Então, a gente pode fazer, para essas técnicas de via não alveolar, utilizar uma técnica de osteotomia, odontosecção, né, que é o corte da raiz em duas porções ou mais, ou até ambas as técnicas, né? Isso vai facilitar o que haja uma melhor movimentação da raiz sem a interposição com áreas nobres, que a nossa preocupação é atingir áreas nobres ou ocasionar um processo de fratura que pode ser desvantajoso para uma recuperação local. Tá? Então, eu posso ter realmente a fratura das tábuas ósseas e tudo isso nós temos que pensar em manobras específicas pela qual nós podemos evitar ou diminuir todo o processo traumático do paciente. E isso pode ser realizado através da utilização de uma osteotomia ou odontosecção ou ambas as situações cirúrgicas. Quais seriam, então, as situações clínicas, né, onde a técnica alveolar não é aplicável? Então, nós temos, em ortodontias complicadas, em raízes residuais que não avançaram por via alveolar, ou seja, estão abaixo do tecido ósseo ou dentro, encapsulado no tecido ósseo. Raízes fraturadas ou cáries extensas. Por vezes, durante a remoção ou por impactos externos, ocorre uma ruptura do dente e parte da raiz permanece no alvéolo. Ou em situações na qual a cárie é extremamente ativa e os tecidos moles, os tecidos duros estão amolecidos, fazendo com que nós tenhamos que buscar ainda raízes remanescentes, ainda resistentes, para que possa ser calçada e ser retirada com auxílio de elevadores. Dentes com hipercementose. Esse é um dos casos muito complicados de se remover, onde as raízes apresentam um aumento de volume, né? E esse aumento de volume vai fazer com que haja uma retenção muito grande e a sua remoção fique muito mais dificultada, né? Raízes divergentes, muito recorrentes em terceiros molares, mas existem também alguns pré-molares que apresentam configurações divergentes ou em forma de anzol. Raízes dilaceradas, né? Principalmente nos dentes superiores, né? Onde existe uma divergência muito grande dessas raízes, fazendo com que a sua remoção facilitada não ocorra. As próprias raízes vão fazer com que haja uma retenção interna, impedindo ou dificultando a retirada dos mesmos. Dentes molares no assoalho do seio maxilar, que estão muito próximos ou adentraram ao seio maxilar, também são mais complicados. Necessidade de confecção de retalhos, né, ou seja, uma maior exposição do campo operatório, de forma a ter acesso mais facilitado às zonas e partes do dente, zonas de raiz, zona da região cervical do elemento dental. Necessidades de osteotomia, ou seja, retirada de uma parte do tecido ósseo que está ao redor do dente, ou retirada de parte da tábua óssea, facilitando o acesso da raiz que estaria interna, ou utilização também de odontosecção, ou seja, subdivisão de raízes. Ao invés de eu retirar o dente por inteiro, eu simplesmente divido o dente, eu divido a raiz remanescente em 2 ou 3 porções, ou até mais, facilitando o acesso
dentes residuais ou remanescente ainda dentro do tecido ósseo. Aqui, se nós observarmos, né, uma odontosecção clássica, né, com osteotomia, um dente aqui do lado esquerdo, né, o dente já com as raízes. Nós fazemos um pequeno corte utilizando um instrumento rotatório ou até cinzéis, né, subdividindo o dente em duas porções. Aí podemos retirar uma parte do dente inicialmente e depois retiramos a outra parte. Em caso de um sementoma, como está localizado aqui embaixo do lado esquerdo, então eu sou obrigado a retirar uma parte do septo ósseo, pode-se utilizar como uma fresa em rotação, retirando a parte retentiva do tecido ósseo, fazendo com que haja o deslocamento do dente ou da porção apical desse dente que estava com sementoma, e aí eu possa retirar o elemento por um completo. Depois faço a sutura e termino o procedimento cirúrgico. A odontosecção, qual que é a sua função? Principal é reduz a quantidade de osso a ser removido. Então, simplesmente, se eu utilizar fresas e subdividir o dente, eu vou diminuir o tamanho ou a quantidade de volume de dente, fazendo com que eu não tenha que atingir as zonas laterais e remoção de parte da área retentiva do tecido ósseo remanescente. Diminui a resistência à avulsão, porque se eu diminuir o tamanho do dente, a sua resistência realmente vai ser facilitada. Diminui o tempo operatório. Sim, se eu remover o dente com maior rapidez, né, porque eu eliminei uma parte da área retentiva, eu vou diminuir o tempo operatório para conseguir manter uma situação clínica e um pós-melhorado. Não lesa os dentes vizinhos. Se eu fizer somente a odontosecção, eu vou só diminuir uma quantidade de tecido dental e não vou atingir o dente vizinho. Diminui o risco de fratura dento-alveolares. Por vezes, se eu tenho um dente muito retentivo, e dependendo da força de deslocamento que eu vou imprimir no dente remanescente, eu posso levar a uma força maior e uma possível fratura em tecidos ósseos vizinhos. Isso vai trazer um pós-operatório muito ruim, afetando por vezes até um deslocamento para se fazer uma contenção e uma junção de cotos ósseos em caso de fraturas. A técnica da odontosecção, ela pode ser realizada sem realização de nenhum tipo de retalho gengival, pode ser feito com retalho ou exposição do dente remanescente e do tecido ósseo, e pode ser feita com a utilização de retalho e uma osteotomia nas proximidades entre o tecido ósseo e o dente remanescente. Eu, por experiência, acredito que a osteotomia sempre é uma situação muito interessante, pela qual eu vou translocar o meu fulcro de movimentação do dente, né, mais para regiões inferiores. Então, eu simplesmente faço a separação do tecido ósseo para com o dente remanescente, facilitando o meu acesso de um instrumento, pode ser um fórceps ou até um elevador, né, com ponta fina, ou até um descolador de gengiva, que pode ser uma espátula de Free ou de Pritchard, ou de Mold, fazendo com que tenha acesso às zonas mais baixas e facilitando o meu deslocamento ou a movimentação em alavanca. Muitas vezes um retalho em envelope é o suficiente, contudo, por vezes, uma incisão relaxante ela pode ser realizada para abertura em retalho. É melhor a exposição do tecido ósseo. Ela vai facilitar também a osteotomia sem o comprometimento de tecidos vizinhos. Aqui, os princípios gerais que todos nós temos que seguir, no caso de um retalho, nós temos que observar o tecido mole, como é o modelo de irrigação, sempre pensando que a irrigação
deve ser preservada, evitando pontos de necrose, né? Então, dependendo do alinhamento da incisão, principalmente no retalho, como aqui observado na parte central, nós temos um corte que nunca é reto, ele é normalmente divergente, fazendo com que o tecido de cobertura sempre seja trapezoidal, né? Nunca fazer ao contrário, né? Ou fazer reto ou invertido, porque senão na parte aqui inferior direita eu vou ter um problema de necrose dessa ponta de tecido mole remanescente, né? Porque não vai ter por onde irrigar. Se a gente observar nesse outro diapositivo, essa seria uma condição ideal, né, onde nós temos duas incisões em forma divergente, né, e incisões circulares para que haja o deslocamento desse retalho gengival. Aqui embaixo podemos observar como se posiciona a irrigação sanguínea, né? E se eu fizer retalhos onde eu tenho incisões retas, as partes das margens de ponta agudas aqui de final podem ter problemas de irrigação, fazendo com que haja possivelmente uma necrose nesses tecidos. Quais os modelos de retalho existentes? Eu posso ter normalmente um retalho de Diemann, um retalho clássico, onde nós fazemos incisões em sulco gengival, né? E depois fazemos uma incisão relaxante à distância para expor o tecido pela qual nós vamos trabalhar e acessar o dente a ser retirado. Vamos fazer um Newman modificado, né? Ou seja, são duas incisões relaxantes em forma trapezoidal, ou seja, divergentes, e fazemos a incisão em sulco gengival, né? Tanto na parte superior como na parte inferior, né? É um modelo clássico de incisão. Tem de Wasmung, né? Ou também pode ser chamado de Parsch, né? Os tipos de retalho de Wasmung, nós fazemos duas incisões semelhantes e divergentes à de Newman, né? Só que a incisão retilínea, ou seja, horizontal, ela vai ficar ou a nível da intersecção entre a gengiva inserida e a mucosa livre, ou levemente na gengiva inserida, deixando uma camada grande de gengiva inserida intacta, sem deslocamento. Isso vai fazer com que eu tenha acesso à região onde eu tenho que observar ou expor o dente retido. Se utilizarmos incisão de Parsch, né, nós temos simplesmente um corte semilunar semelhante a esse, mas sem uma formação de um ângulo, formação de uma configuração trapezoidal. Temos também retalhos tipo envelope, né? Ou seja, nós fazemos na região de terceiros molares, ou superior e inferior, fazemos uma incisão retilínea e depois duas sulculares, né? E não fazemos relaxante. Ou uma incisão, um tipo retalho em L, fazemos duas incisões relaxantes e uma pequena sulcular. Isso para a região superior é bastante interessante, né? Porque a gente expõe de uma forma clássica o terceiro molar superior e facilitando o seu acesso. Vamos falar um pouco de odontosecção e osteotomia, ok? A remoção do tecido ósseo alveolar para permitir o acesso ao elemento dental a ser removido. Então, eu vou retirar uma parte do tecido ósseo, principalmente nas margens ou por sobre o tecido, o dente remanescente, o dente a ser retirado, e sempre utilizado com algum instrumento rotatório ou ultrassônico, tá? Isso vai fazer com que tenham acesso, como eu disse anteriormente, à utilização de instrumentos pontiagudos, né, e que facilitam o movimento de alavanca e o acesso da raiz e elemento dental remanescente. Para isso, nós podemos utilizar alguns instrumentos. E quais seriam esses?
ou podemos utilizar a caneta de alta rotação em turbina ou elétrica, né? Isso vai depender da utilização de cada profissional. Pode ser utilizado brocas em forma esférica, como a esférica 4 e 6. Pode se utilizar tronco cônica 701, 702, uma famosa chamada Zécria, né? Que é um tronco cônico em lâminas, ou até pode utilizar uma broca 1205 de diamante, né? Para que eu possa fazer a osteotomia e odontosecção. Hoje nós temos a utilização também de equipamentos piezoelétricos, né? São pontas de ultrassom, né? Essas pontas de ultrassom permitem que eu promova a realização de cortes em tecidos duros, preservando os tecidos moles. Então, apresenta algumas pontas, essas pontas podem ser em forma de serra ou em forma de lâminas, e isso faz com que também eu tenha um corte de regiões que eu precise, só que o único inconveniente desse instrumento é que ele é um pouco mais lento frente a uma turbina ou um motor elétrico de alta rotação. Com relação ao odontosecção, nós temos alguns modelos de seccionamento. Se eu tiver raízes retilíneas, né, ou levemente divergentes ou convergentes, eu posso fazer o seccionamento paralelo, né, pode ser feito com o uso de um instrumento rotatório, para que seccione o dente ou a raiz residual próximo à furca. E aí eu posso subdividir, como aqui na região de B e C, né, subdividir a raiz retilínea em duas peças, né? E essa fratura, intersecção entre dois, pode ser realizada ou com um cinzel, ou um descolador, ou um elevador reto, ou o que tiver à mão. Normalmente se faz com um descolador resistente, um descolador de free, ou se não, com um elevador reto. Mas isso vai depender de cada profissional, a sua escolha. Existe também o seccionamento perpendicular, ou seja, eu removo toda a coroa remanescente. Às vezes, quando ainda existe a coroa, faz como estava aqui a imagem, né? Se retira totalmente a coroa, né? Do elemento a ser retirado, para então você ter acesso às raízes residuais. Por vezes, se as raízes residuais, no caso aqui de triradicular, estiver ainda em intersecção, né? Aí temos que fazer uma secção também paralela ao longo eixo da raiz, entre as raízes, de forma a fazer com que elas fiquem separadas entre si e facilitando a sua remoção isoladamente. Existe também uma outra técnica, que é o seccionamento de uma raiz por meio da bifurcação, ou seja, eu tenho que fazer um deslocamento do tecido mole, né? Exposição da região de furca, fazer um corte horizontal das raízes, no caso aqui, por exemplo, superior, onde fazemos a remoção e corte das raízes vestibulares, né? E deixamos a raiz palatina intacta. Utilizamos o fórceps para remoção da raiz palatina, associada à coroa do elemento remanescente, e depois fazemos a retirada das duas raízes vestibulares que foram seccionadas. Em caso de molares inferiores, birradiculares, como você pode ver aqui embaixo, né? Nós temos um elemento exposto, nós podemos fazer uma secção reta, né? Para depois começar a remover os remanescentes radiculares. Então, na imagem aqui acima, né, nós temos aqui um terceiro molar, onde nós vamos fazer um corte com um instrumento rotatório ou ultrassônico, dividindo entre raiz mesial e raiz distal, né? E aí nós vamos ter duas raízes, vai enfraquecer a retenção desse dente, podemos remover a região distal primeiro, ou a mesial, ou a que estiver mais reta e com maior facilidade de sua remoção, para depois remover o elemento, o outro remanescente dental. No caso de elementos que estão um pouco mais distalizados, podemos fazer o corte, igual foi mostrado, transversal, né? Onde removemos a coroa dental, para depois
removemos o dente que estava retido por um remanescente ósseo na região de linha oblíqua externa, na região retromolar. Né? Em caso de necessidade, além do corte da coroa dental, podemos seccionar a raiz em duas porções, retirando uma e depois a subsequente, utilizando elevadores retos ou angulares, ou até célullas. Quando nós temos a exposição de furca, podemos fazer semelhante ao seccionamento mostrado no superior, né? Podemos fazer a exposição da região da furca, com a broca fazemos o corte, o seccionamento de uma das raízes, utilizamos o forte para remoção da raiz, no caso aqui distal, né? Para depois a gente buscar a raiz mesial. Aí eu vou ter a exposição do alvéolo ósseo, curetagem e sutura. Aqui um tradicional, onde existe o dente que precisa ser removido por alguma razão, fazemos o corte da coroa dental até a região de furca, né? Depois utilizamos movimentos de alavanca, uma ponta reta principalmente, vamos fazer movimentos para mesial e distal, promovendo a luxação das duas raízes, sem comprometer os dentes vizinhos. Depois, com auxílio de um fórceps, fazemos movimento de luxação para a retirada de uma das raízes e depois a subsequente. Isso é normalmente utilizado em molares, né, para a região inferior, porque o tecido ósseo remanescente da mandíbula é muito mais duro, comparativamente ao da maxila. Com relação à osteotomia, né, ou seja, eu vou fazer aquele sulco, uma exposição maior da raiz residual remanescente, eu posso ser realizado através de frestas de alta rotação, até de baixa, com ponta reta. Pode ser utilizado um ultrassom cirúrgico, aquele piezo, com aquelas pontas ultrassônicas. Cinzéis, né, também podem ser utilizados com martelete, mas hoje em dia se utiliza cada vez menos os cinzéis, porque é muito traumático para o paciente. Ou podemos utilizar, sempre com tudo isso, uma lavagem, né, e refrigeração com soro fisiológico, de preferência, ou água bidestilada, para remoção de dos resíduos de tecido ósseo remanescente em partículas ou até de dentes que foram acometidos pelas pontas de fresas ou sônicas e que porventura esteja no meio e pode contaminar a região do alvéolo ósseo. Em caso de dentes caninos, né, nós fazemos a exposição de parte do tecido duro, né, do palato duro, no caso da posição no canino superior, expõe o tecido ósseo, deslocamento. Aí nós temos o dente canino numa posição tal, lembrando que o dente canino apresenta uma raiz muito mais longa, dependendo da idade do paciente. Então, de preferência, nós seccionamos parte da coroa ou além da coroa do dente, né, fazendo com que tenha acesso depois à raiz, facilitando a sua remoção. Então, eu tenho que retirar a parte retentiva, que é a coroa aqui no caso estará retentiva em direção ao elemento incisivo lateral e central. Existe a formação de como fosse um casulo, então eu removo a parte retentiva, que seria a coroa, para então ter acesso ao raiz remanescente do canino. Em casos de extranumerários, como aqui o exemplo, exposição, posicionamento mais para a região vestibular, eu tenho que fazer a osteotomia, né, a exposição dessa coroa, depois vou subdividir ou retirar parte dessa coroa, né, e depois acessar a raiz com instrumentos mais delgados, pela qual eu posso fazer um movimento de alavanca. Em caso de raízes residuais, né, fraturadas, onde não tenho, às vezes, o acesso direto através de fórceps, muitas vezes sou obrigado, após o afastamento dos tecidos moles, acessar parte da parede óssea, para que eu tenha acesso com o fórceps, né, a ponta de retenção do fórceps, né, e aí eu posso fazer o movimento de alavanca e torção para retirada da raiz. Em caso de que não queira retirar
a parte desse tecido, principalmente a parede vestibular, né, que é muito delgada. Pode ser utilizado pontas retas ou descoladores para criar um sulco entre o tecido ósseo e o dente, ou até retirar uma parte da tábua óssea para melhor exposição da raiz remanescente e ter acesso a movimento de alavanca e talvez a fortes de raízes residuais. Dessa forma, conseguiria diminuir a retenção local e promover a retirada da raiz. Quando está a raiz muito pequena, está muito interna no alvéolo, elas podem ser retiradas através de elevadores angulados tipo Celting, né? Ou até pontas retas anguladas para acesso em locais mais baixos. Em caso de necessidade do molar, nós precisamos retirar uma parte do tecido ósseo como agente retentivo, para então ter acesso ao resíduo, ao remanescente ósseo, ao remanescente dental fraturado, sempre com instrumentos agudos mais delicados. Existe também uma outra possibilidade em casos de fratura, como mostrado aqui no diapositivo do lado esquerdo, né? Nós temos a exposição do tecido ósseo, um elemento fraturado, uma raiz residual fraturada. Então, o que está muito interno, possivelmente devido a um impacto ou uma quebra da raiz. Então, às vezes a gente faz um calço na ponta da raiz, faz uma osteotomia na região de ápice e tenta fazer um movimento da alavanca em direção à cavidade oral, de forma a poder fazer com que haja deslocamento, aqui no caso, de cima para baixo, em direção à cavidade oral. Outra situação, em caso de um pequeno remanescente, pode ser utilizada uma linha endodôntica, de preferência tipo Kerr, número 40, 45 ou 50, que vai tentar localizar parte do conduto dessa raiz residual ainda remanescente, de forma a eu poder prendê-la, né, e permitir que eu haja como retentor, tentando puxar ela para fora do alvéolo. Essa é uma possibilidade, isso evitaria de deslocar ou de fazer técnica cirúrgica, exposição, retirada de tábua óssea e exposição e chegada nessa raiz. Para isso, existe hoje alguns instrumentos, equipamentos que foram idealizados de forma retirada de remanescentes dentais de uma forma mais atraumática possível. Então, inicialmente foi lançado esse Benex, né, que é um dispositivo de retirada, tipo como fosse um guindaste de retirada, de puxada com cabo, né? Aí foi lançado pela Neodent, pela empresa Neodent, um instrumento muito semelhante ou quase igual, quase uma réplica. Ou temos também esse Maxius, né, que é um dispositivo também nacional, pela qual existe a possibilidade de retirada sem danificar as paredes laterais. Aqui, como exemplo, né, nós temos um extrator, né, traumático, aqui com que a sequência, nós temos que fazer um deslocamento do tecido mole, uma perfuração no dente da raiz residual, aí nós vamos instalar um dispositivo em forma de parafuso com uma retenção, e através de um cabo de aço com retenção, nós vamos engatar aqui nesse dispositivo, né, de forma que o instrumento, em determinado movimento, vai fazer